Um cenário improvável, mas não impossível. Imagine a Venezuela, um país vizinho em crise, decidindo lançar uma ofensiva militar com 150 mil soldados contra o Brasil. Qual seria o motivo? Como o Brasil reagiria? E quais seriam as consequências para nossa segurança nacional e para o equilíbrio geopolítico na América do Sul? Hoje, vamos explorar esse cenário em detalhes, analisando os desafios, as estratégias e as possíveis consequências de uma guerra que ninguém deseja, mas que pode mudar para sempre a história da nossa região. Fique com a gente até o final para entender tudo sobre esse tema fascinante e inquietante. Para exemplificar muito bem isso que a gente está trazendo aqui, dessa possível tensão na fronteira, a gente tem um trecho de uma fala de Nicolás Maduro, onde ele disse que a defesa armada da Venezuela está pronta para quebrar os dentes de quem tentar entrar no país. Vamos acompanhar. Entrenar para ter a capacidade, alta capacidade de reação integral imediata ante cualquier sorpresa. Es un elemento clave para todo en la vida, pero para la defensa armada de un país es clave tener esa capacidad entrenada de reacción integral e inmediata. Inmediata, y partirle los dientes a cualquier grupo que pretenda entrar a nuestra Venezuela soberana y pacífica. Antes de falarmos sobre guerra, é importante entender o pano de fundo dessa relação. Brasil e Venezuela compartilham uma fronteira de mais de 2.000 quilômetros na região amazônica. Historicamente, os dois países mantiveram uma relação relativamente pacífica, com acordos de comércio e cooperação, especialmente na década de 2000. No entanto, nos últimos anos, as diferenças políticas e econômicas se acentuaram. Enquanto o Brasil busca uma postura democrática e alinhada a potências ocidentais, a Venezuela, sob o comando de Nicolás Maduro, fortaleceu laços com países como Rússia, China e Irã. Essa polarização aumentou as tensões na região, especialmente após o agravamento da crise migratória, com milhares de venezuelanos cruzando a fronteira para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Quais seriam os motivos por trás de uma invasão? Apesar de ser um cenário hipotético, podemos imaginar algumas razões que poderiam levar a Venezuela a tomar uma decisão tão arriscada. Primeiro, os recursos naturais. A Amazônia brasileira é rica em petróleo, minérios e biodiversidade. Em um cenário de colapso econômico, a Venezuela poderia tentar se apropriar desses recursos para aliviar sua crise. Segundo, uma demonstração de força. Enfrentando o isolamento internacional, o governo venezuelano poderia usar um conflito como forma de desviar a atenção de sua crise interna e fortalecer sua base política. Terceiro, a pressão geopolítica. Aliados da Venezuela, como Rússia e China, poderiam incentivar o conflito para enfraquecer a influência dos Estados Unidos na América Latina, usando o Brasil como alvo indireto. Esses são apenas alguns dos fatores que poderiam motivar uma ação tão drástica. Mobilizar 150 mil soldados não é tarefa fácil. A Venezuela teria que concentrar grande parte de seu exército na fronteira, além de deslocar tanques, artilharia pesada, helicópteros e caças para sustentar a ofensiva. O ataque provavelmente começaria pelo estado de Roraima, aproveitando a proximidade da capital Boa Vista e a infraestrutura limitada da região. A Venezuela poderia usar táticas de guerra relâmpago, buscando avançar rapidamente e tomar cidades estratégicas antes que o Brasil pudesse reagir. Além disso, o uso de guerrilheiros em terrenos de selva poderia dificultar ainda mais a resposta brasileira. O Brasil, apesar de contar com forças armadas menores em número, possui algumas vantagens cruciais. Defesa territorial. A região amazônica, com sua densa floresta e rios extensos, é um ambiente natural desafiador para qualquer invasor. Tropas brasileiras especializadas em operações na selva, como os integrantes do CIGS, seriam fundamentais para conter o avanço inimigo. Apoio aéreo e logístico. Caças Gripen, recentemente incorporados à frota brasileira, seriam usados para atacar alvos estratégicos e reforçar a superioridade aérea. Além disso, helicópteros e aviões de transporte como o KC-390 poderiam garantir o envio de suprimentos e tropas para áreas críticas, reservistas e defesa civil. Em um cenário de guerra prolongada, o Brasil teria que convocar reservistas e mobilizar civis para auxiliar na logística e na resistência local. Um ponto-chave em qualquer guerra é a logística. A Venezuela enfrentaria grandes dificuldades para sustentar uma invasão prolongada. A infraestrutura limitada na Amazônia dificultaria o transporte de suprimentos, combustível e munição para suas tropas.
Por outro lado, a população brasileira poderia desempenhar um papel crucial na resistência. Com a formação de milícias civis e o uso de estratégias de guerrilha, os brasileiros poderiam transformar qualquer avanço inimigo em um verdadeiro pesadelo logístico. Além disso, a integração de tecnologias como drones e sistemas de monitoramento por satélite daria ao Brasil uma vantagem estratégica significativa. Uma guerra entre Brasil e Venezuela certamente chamaria a atenção do mundo inteiro. Países como os Estados Unidos, aliados tradicionais do Brasil, poderiam enviar tropas e equipamentos para apoiar a defesa brasileira. Enquanto isso, Rússia e China, que possuem acordos militares com a Venezuela, poderiam intervir de forma indireta, fornecendo armamentos e suporte logístico ao governo de Nicolás Maduro. Organizações internacionais como a ONU e a OEA também teriam que agir rapidamente para mediar o conflito, tentando evitar que a crise se espalhasse para outros países da América do Sul. No final, a guerra poderia ter diversos desfechos. O Brasil, com seu potencial econômico e apoio internacional, poderia repelir a invasão e restabelecer sua soberania. Por outro lado, sem um vencedor claro, o conflito poderia se arrastar por anos, causando enormes perdas humanas e econômicas para ambos os lados. Ou ainda, pressionados pela comunidade internacional, Brasil e Venezuela poderiam ser forçados a negociar um cessar-fogo e restabelecer as fronteiras. Seja qual for o desfecho, uma guerra como essa seria uma tragédia para todos os envolvidos. Por isso, é essencial que nossos líderes invistam na diplomacia, na defesa de nossas fronteiras e na busca pela paz. E agora queremos saber sua opinião. O Brasil estaria preparado para um cenário como esse? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos. Nos vemos no próximo episódio. Ter ouvido por aí que o exército brasileiro tem equipamentos sucateados e que não seria capaz de sustentar nem uma hora de combate. Pois saiba que isso é um grande mito. Nossa defesa tem investido bastante em novas tecnologias e modernização. Mas quais são essas inovações e qual é, de fato, o nosso poder militar? Vamos explorar tudo isso no vídeo de hoje. Antes de começar, é importante entender de onde surgiu essa ideia de fragilidade. Provavelmente, ela nasceu entre os reservistas, já que eles lidam diretamente com armamentos antigos, como os Mosquefal, e enfrentam racionamento de munições nos treinamentos. Essa situação pode dar a impressão de um exército enfraquecido, mas não reflete a realidade do nosso poder militar como um todo. Se fosse verdade, já teríamos sofrido invasões, considerando que o Brasil é um país rico em recursos naturais. Segundo o Portal da Transparência da União, o Brasil investe cerca de 80 bilhões de reais por ano em defesa. Com esse valor, é praticamente impossível que sejamos um exército despreparado. Até o ano passado, estávamos entre os 10 exércitos mais poderosos do mundo. Apesar de termos caído para a 10ª posição, ainda contamos com um efetivo de mais de 360 mil soldados. Mas é claro que ainda há pontos a melhorar. Por exemplo, nossa cavalaria apresenta pouco poder de fogo quando comparada a grandes exércitos, o que pode enfraquecer nossas fronteiras. Em um exército onde tudo precisa funcionar em harmonia, uma fraqueza pode comprometer toda uma operação. Foi por isso que, diante da possibilidade de uma invasão venezuelana, o Brasil tomou medidas para proteger suas fronteiras. Enviamos diversos armamentos, incluindo projéteis que ainda estavam em fase de teste. Mesmo assim, percebemos a necessidade de modernizar ainda mais. Por isso, firmamos um acordo bilionário para adquirir novos blindados e fortalecer nossa frota de tanques. Entre eles está o famoso Centauro 2. Até agora, recebemos 2 exemplares, que foram enviados imediatamente para a fronteira de Roraima, uma área estratégica para a segurança do país. Investimentos que fortalecem a defesa do Brasil, espera-se que, até o final do ano, o Brasil receba pelo menos 9 unidades do Centauro 2. Mais do que isso, com a compra dessa tecnologia, seremos capazes de produzir esse tipo de blindado em território nacional, o que pode resultar em uma frota de mais de 200 tanques. Isso acelerará a modernização de toda a nossa cavalaria. Você pode estar se perguntando, por que esse blindado é tão importante? Bem, ele não é o tanque mais blindado do mundo, pois há outros com proteção superior. Contudo, no campo de batalha, nem sempre a blindagem pesada ou um enorme poder de fogo são os fatores decisivos. O Centauro 2 se destaca por sua velocidade e agilidade, superando qualquer outro tanque nesse quesito. Isso dificulta a ação do inimigo, que precisaria de mais projéteis para neutralizá-lo, aumentando seu tempo de exposição e abrindo uma oportunidade para utilizarmos o poderoso canhão do Centauro 2, capaz de destruir até mesmo os maiores blindados americanos. Além disso, a versatilidade é um fator crucial no campo de batalha, e o Centauro 2 também brilha nesse aspecto.
ele possui um espaço interno amplo, que facilita o transporte de soldados de forma rápida e segura até os postos estratégicos. Poderíamos passar o dia listando os pontos fortes desse blindado, mas em vez disso, vamos falar de outras tecnologias importantes que estão sendo incorporadas ao nosso exército: avanços em mísseis e combates aéreos. Entre elas estão novos mísseis e um veículo aéreo de combate, SAA, que já demonstrou sua eficiência ao abater os famosos caças F-16 americanos. Começando pelos mísseis, o Brasil sempre teve destaque na artilharia, sendo reconhecido pela qualidade de seus morteiros e projéteis. Inclusive, há itens em nosso arsenal considerados controversos pela Convenção de Genebra, que proíbe o uso de projéteis incapazes de distinguir entre alvos civis e militares. Essas inovações mostram que o Exército Brasileiro está avançando rapidamente em termos de tecnologia militar, consolidando-se como uma força estratégica cada vez mais preparada para os desafios modernos. Em outras palavras, ataques que atingem áreas amplas indiscriminadamente são proibidos pela Convenção de Genebra. No entanto, o Brasil possui e ainda produz, em baixa escala, armamentos desse tipo, como as bombas de fragmentação cluster e as incendiárias com napalm. Ambas têm enorme poder destrutivo, capazes de devastar cidades inteiras. Esse arsenal é suficiente para causar temor em qualquer inimigo, que nunca sabe se essas armas serão utilizadas. Apesar disso, o Brasil sempre teve grande interesse em avançar nas tecnologias dos mísseis de cruzeiro. Esses projéteis são projetados para atingir alvos com altíssima precisão, mesmo a centenas de quilômetros de distância. No início do ano passado, o Brasil tentou adquirir esse tipo de armamento dos Estados Unidos, mas os americanos recusaram, alegando que não temos inimigos declarados e, portanto, não precisaríamos de tal equipamento. Diante dessa negativa, decidimos desenvolver nosso próprio míssil de cruzeiro como parte do projeto Astros 2020. O resultado foi o primeiro projétil brasileiro com essa tecnologia, capaz de atingir alvos em qualquer país da América do Sul. Além disso, ele tem o potencial de carregar uma ogiva de até 200 quilos, aumentando significativamente o poder de dissuasão e a capacidade estratégica do Brasil na defesa de suas fronteiras. De acordo com os militares, o projétil batizado inicialmente de AVMTC tinha um alcance estimado de até 300 km. Contudo, com a instalação de um novo motor a jato, esse alcance pode ultrapassar a marca de 1.000 km. Além disso, especificações indicam que ele é capaz de voar entre 200 e 800 metros de altura, a uma velocidade de 1.000 km por hora, quebrando a barreira do som. Isso o torna quase invisível para os sistemas de detecção, permitindo que só seja percebido quando já é tarde demais. Essa característica reduz drasticamente as chances de interceptação, transformando o AVMTC em uma peça-chave tanto para operações terrestres quanto aéreas, graças à sua impressionante precisão de aproximadamente 98%. Falando em tecnologia de ponta, outra importante aquisição do Brasil são os caças Gripen NG. Esses caças foram comprados da Suécia em 2013, mas os primeiros exemplares chegaram ao país apenas em 2020. Uma das vantagens desse modelo é que, segundo fontes militares, podemos montar as aeronaves diretamente no Brasil, o que facilita a manutenção e a ampliação da frota. O Gripen NG é conhecido por ser um caça moderno, versátil e com baixo custo operacional. Além disso, ele é compacto, sendo considerado um dos menores caças disponíveis no mercado. No entanto, essa característica gerou algumas críticas quando a compra foi discutida publicamente. Muitos argumentaram que um caça desse tipo não seria adequado para atender às necessidades das Forças Armadas brasileiras. Ainda assim, especialistas apontam que o Gripen NG é altamente eficiente, especialmente para países que precisam de um equilíbrio entre capacidade tecnológica e custos de operação. Isso o torna uma adição estratégica ao poder aéreo do Brasil. O Gripen NG, uma surpresa para os americanos. Nosso caça Gripen NG já mostrou ao mundo do que é capaz, surpreendendo até mesmo os Estados Unidos. Durante um exercício militar em 2021, que contou com a participação de potências como EUA, Canadá e outros membros da OTAN, o Gripen demonstrou sua superioridade em combates simulados. Na ocasião, nossos caças se aproximaram diversas vezes de aeronaves americanas sem serem detectados pelos radares. O resultado? Abatemos 9 aeronaves inimigas, incluindo 5 F-16 de última geração, usando apenas 2 Gripens, sem sofrer qualquer perda. Essa impressionante performance é fruto da combinação de alta mobilidade e tecnologia de hipervelocidade, que torna o Gripen NG quase invisível para os sistemas de rastreamento convencionais. Além disso, ele é equipado com o avançado radar AESA, capaz de identificar e marcar até 200 alvos simultaneamente, mesmo que não possa atingi-los todos de uma vez. Para isso,
o radar repassa as coordenadas a outros caças da frota, otimizando as operações. Outro diferencial está em seu sensor tridimensional, localizado sob o casco, que detecta soldados, equipamentos e projéteis antiaéreos no solo a uma distância de até 300 km. Esses e outros sensores avançados garantem a eficiência do Gripen em missões complexas, consolidando-o como uma peça essencial para a defesa aérea brasileira. Exército de Selva, a proteção amazônica. Não podemos falar de poder militar sem mencionar os soldados do Exército de Selva, uma força de elite que desempenha um papel crucial na proteção da Amazônia. Esses militares são treinados para suportar dias na floresta, aguardando o momento certo para agir, o que ajuda a proteger um dos territórios mais ricos do planeta. Além da defesa, os treinamentos na selva também preparam nossos soldados para incursões estratégicas. Em cenários de combate, o uso de florestas densas pode oferecer uma vantagem significativa. Tropas treinadas podem avançar silenciosamente e surpreender o inimigo, desestabilizando forças locais e aumentando as chances de sucesso em operações militares. Nosso lugar na América do Sul. Com essas capacidades, o Brasil se destaca como a maior potência militar da América do Sul. Essa posição não reflete as narrativas negativas que muitas vezes desvalorizam nosso exército, mas sabemos que sempre há espaço para melhorias e sua opinião é muito importante para nós. Deixe seu comentário. Queremos saber sua visão sobre nosso exército. O que você acha que ainda pode melhorar? Deixe seu comentário aqui embaixo. Fazemos questão de ler cada opinião. E se você